Hoje eu vou resolver o exercício 2.3 do livro do Marion, tá? Então, antes de resolver, vamos ler o exercício, tá? Então, aí na página 80, o exercício 2.3 diz o seguinte: se um projétil é disparado da origem do sistema de coordenadas com uma velocidade inicial v0 em uma direção que faz um ângulo alfa com horizontal, calcule o tempo necessário para que o projétil cruze uma linha que passa pela origem e faz um ângulo beta menor que alfa com a horizontal. Tá? Então, beleza. Vamos dar uma olhada aqui na geometria para o cálculo. Ele está querendo encontrar o tempo em que esse objeto, que saiu desse ponto onde está a lupa, vai passar aí no ponto P. Tá? Então, vamos encontrar uma expressão para o tempo. Beleza. Os dados relativos a esse livro eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Beleza, então vamos entender aqui. Esse vetorzinho velocidade aqui, V0, é a velocidade com que o objeto foi lançado, tá? Ele está fazendo inicialmente um ângulo alfa com a horizontal, representado aqui pelo eixo X, tá? O eixo Y está devidamente orientado aí para cima, tá? Positivamente. O ponto P, esse segmento de P até a origem, né, ele está fazendo um ângulo beta com horizontal. O comprimento que vai da origem até o ponto P vale L, tá bom? Não há resistência do ar nesse exercício, tá? Pode ler o enunciado que não fala em momento algum sobre resistência do ar. Então isso significa que essa partícula está sofrendo influência apenas do campo gravitacional, tá? O movimento esse movimento aqui é bidimensional, né? Tem um movimento acelerado aqui na vertical e tem um movimento uniforme, né? Nessa direção, na direção horizontal. Tá? Beleza. Então nós temos aqui a componente Fx na direção horizontal e a componente Fy na direção vertical. Então a força resultante em x, como é um movimento uniforme, né? Vai ser zero. Então a segunda lei de Newton é aplicada a esse exemplo, né, a essa partícula, vai ser mx ponto ponto, que é igual a zero. Onde x ponto ponto é a aceleração, né, a derivada segunda aí da posição com respeito ao tempo. Beleza, então isolando esse x ponto ponto vai ser zero, porque nós temos aí um movimento uniforme, então não tem aceleração. Tá? Beleza, só aumentar um pouquinho. Agora, no Y, ele está sofrendo a ação da força-peso, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton aí no movimento em relação ao eixo Y, né, no movimento vertical, nós vamos ter que a força resultante em Y vai ser m, y ponto ponto, que vai ser igual a menos mg, onde mg é o peso, né, dessa partícula. Y ponto ponto vai ser a aceleração da gravidade, né? Então, y ponto ponto, simplificando o m aqui nos dois menos, ele vai chegar em y ponto ponto, que é igual a menos g. Sinalzinho negativo, porque a força-peso está orientada aí contra, né? Está na direção para baixo, e o nosso eixo y está com a direção positiva para cima. Beleza? A velocidade inicial, x ponto, a derivada da posição com respeito ao tempo, né? A velocidade instantânea, no instante inicial, vai ser igual a V0 cosseno do ângulo alfa, né? Então ele está aqui. Então essa velocidade inicial ela é dada por V0 cosseno do ângulo alfa, tá? E a velocidade inicial, essa velocidade inicial em x, a velocidade ela é constante, tá? E a velocidade inicial em y, ela vai ser v igual a t, aliás, y ponto, né? No instante zero, vai ser igual a V0 sendo o ângulo alfa. Então aqui você projetou na direção do eixo X e aqui na direção do eixo Y. Beleza. O alcance, né? O alcance dessa partícula na horizontal vai ser V0 tempo cosseno do ângulo alfa. Né? Essa equação aqui é a equação do movimento uniforme. Né? A altura atingida pelo objeto, essa equação você vai lembrar aí da função horária para um movimento uniformemente variado, né? Por exemplo, y é igual a y0 mais v0t mais ou menos a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Como aqui o y0 está partindo ali da origem, o y0 é zero. Tá? Aqui vai vir a componente velocidade na direção y, a velocidade ali de lançamento na direção y
vai ser V0 sendo o ângulo alfa. E vezes o tempo. Então, essa componente aqui é uma componente espacial, né? Menos gt ao quadrado sobre 2. Sinalzinho negativo aí de novo, porque esse cidadão aqui, ele está desacelerando ali o objeto, né? Beleza. O comprimento, esse comprimento aqui do segmentozinho, né, que está unindo aí o segmento que une a origem até o ponto P, vale L, vamos projetar esse rapaz aqui na direção do eixo X, né? Vamos projetar esse rapaz aqui, ó. Então, qual que é esse comprimento aqui na direção, né, do eixo X? Aqui você está fechando aqui, ó, seguindo a lupa aqui, você está fechando um triângulo retângulo, né? Aqui, aqui e aqui com o movimento da lupa. Você fechou um triângulo retângulo. Então, dá para tirar as relações trigonométricas aí fundamentais, né? Seno, cosseno, né? Então, vamos ver. Projetando esse braço aí, esse comprimento, então, na direção do eixo X, a gente vai ter L cosseno do ângulo beta. Está fazendo um ângulozinho, o segmento aqui, né? Está fazendo um ângulo beta agora, né? Com a horizontal. Então, ficou L cosseno de beta, que é igual ao alcance naquele instante de tempo em que a partícula está passando aqui, né? Então, ó, é como se a partícula, tipo, imagina a sombra que a partícula está projetando aqui, ó. Qual que é esse comprimento aqui, ó, até a base da perpendicular em relação ao ponto P? Qual que é esse comprimento aqui, né, ó, onde a lupa está percorrendo? Esse comprimento é x, aliás, é d0t cosseno de alfa, tá? No instante de tempo t. Beleza, a mesma coisa a gente vai fazer em direção ao eixo y. Qual a altura que esse objeto está, né, passado esse tempo para ele chegar até ao ponto P? Vai ser L seno de beta, que é igual a V0t seno alfa menos gt quadrado sobre 2. Você pegou aqui o segundo membro dessa equação aqui, 8. Tá? Pegou a função horária aí da distância percorrida no movimento formalmente variado. Beleza, então tem L aqui, tem L no primeiro membro da equação 9 e L no primeiro membro da equação 10. Vamos isolar esse L na equação mais simples, que é a equação 9. Então passou o cosseno aqui para baixo, o denominador do segundo membro da equação 9, né? E a gente evoluiu a equação 9 para a equação 11. Beleza? Então vamos pegar essa equação 11 e vamos substituir aqui no L. Esse segundo membro da equação 11 vai substituir aqui no L, no primeiro membro da equação 10. E a equação 10 vai evoluir para a equação 12, tá? Dessa forma. O que nós podemos fazer aqui? Seno de beta por cosseno de beta vai dar tangente de beta. Tá? A gente quer encontrar o tempo t. Tá? O tempo t está aqui, ó. Beleza. Então a gente tem essa expressão. Né? O que mais que a gente pode fazer? Aqui tem t, t e t. Dividiu toda a equação pelo tempo t. Tá? Então a equação 13 evoluiu para a equação 14 dessa forma. Então, nós queremos o tempo, né, que ela vai estar ali naquele ponto P, a gente passa esse cidadão para cá, porque ele tem a variável do nosso interesse, né? Beleza, e essa expressão a gente passa para lá, tá? Então, esse cara aqui está positivo, passou para cá negativo, e esse cidadão aqui manteve o sinal, né? Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem V0 aqui, V0 de cá. Coloca o V0 em evidência, tá? Colocou o V0 em evidência, essa expressão pelo V0 vai dar esse seno de alfa. Essa expressão dividir por V0 vai dar cosseno alfa tangente beta, tá? Agora você vai fazer o quê? Multiplica cruzado aqui, ó. Vai ficar 2 vezes esse cidadão, vai dar 2V0, e divide esse cidadão, o 2V0, divide pela gravidade. Então essa aqui é a expressão, né, do tempo que a partícula vai gastar para chegar até o ponto P. Então o tempo vai ser igual a 2 vezes a velocidade inicial V0, dividido pela gravidade local, que multiplica seno do ângulo alfa, né, aquele seno do ângulo de lançamento, né, menos cosseno de alfa, tangente de beta, onde beta é o ângulo que aquele segmento que une o ponto P até a origem faz com a horizontal. É isso aí e Feliz Natal!